Afinal, por que empresas gringas contratam brasileiros? Essa com certeza é uma das dúvidas que eu mais recebo e uma das grandes inseguranças que os alunos e a maioria do pessoal quando vai começar a trabalhar para o exterior tem. Para você que não me conhece, eu sou a Bruni Rui, muito prazer, trabalho para empresas internacionais desde 2021, mentoro alunos que trabalham para empresas internacionais desde 2024 e tenho um histórico gigantesco aí com o mercado exterior, já morei fora, já morei 1 ano e meio nos Estados Unidos, então entendo bem como funciona a cabeça dos gringos, principalmente dos empresários do exterior. E durante todos esses anos de experiência, uma das coisas que eu mais vejo são brasileiros inseguros na hora de se candidatarem para uma vaga, porque pensam, por que uma pessoa dos Estados Unidos, uma empresa da Europa, vai contratar um brasileiro ao invés de contratar um nativo? Pois bem, é exatamente isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Muitos de vocês não entendem, mas um americano, ao contratar uma pessoa do Brasil, para ele é muito vantajoso. E eu vou explicar isso com uma história real para vocês. Quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e eu morei com uma host family, com uma família americana. Nessa família eu tinha uma irmã que era 3 anos mais nova que eu. E recentemente eu voltei para os Estados Unidos e quando eu voltei ela já estava ali com 17 anos, 16, 17 anos, ela estava cursando o 2º ano do ensino médio e lá nos Estados Unidos, né, no 2º ano do ensino médio você já pode dirigir, então ela já tinha um carro, ela já tinha uma carteira e tudo mais. Só que o ponto curioso começa agora. Ela era uma adolescente que estudava no high school, ou seja, high school lá vai das 8 às 4 da tarde, 4 horas da tarde ela saía e ia pro freela dela, ia para um trabalho ali que ela tinha, que ela trabalhava 4 vezes na semana e ela trabalhava ali cerca de 4 horas por dia. E com esse trabalho, ela trabalhava num posto de gasolina como atendente. Ela era atendente ali da comérciozinho, sabe, que tem no caixa e tudo mais, ela entregava café e tudo. E com esse salário que ela ganhava no posto de gasolina sendo atendente, uma menina de 16 anos conseguia pagar o próprio carro. Ou seja, essa menina trabalhava, a minha família, né? Essa minha família é de um estado chamado Vermont, fica no nordeste dos Estados Unidos. E lá, o salário mínimo, ou seja, a minha host sister, para ela trabalhar no posto de gasolina, ela ganhava o salário mínimo, que é 16 dólares a hora. Ou seja, vamos chutar que o dólar tá 5 reais. Vou arredondar, ele tá mais alto, mas enfim. Ela ganhava cerca de 80 reais a hora. Gente, 80 reais a hora para trabalhar num posto de gasolina. Agora, imaginem comigo, aqui no Brasil, quem que ganha 16 dólares a hora? Quem que ganha 80 reais, por hora hoje em dia no Brasil? Muitas pessoas que eu conheço que são formadas não ganham isso hoje em dia. Ou seja, acompanhe o raciocínio comigo. Se uma empresa for contratar, por exemplo, uma assistente virtual ou um customer support, que são as duas profissões que eu sempre ensino os alunos, que eu sempre falo ali, que são aquelas profissões para a gente iniciar, que às vezes ele não tem ainda muita formação, não tem muita experiência com o mercado, são ótimas profissões para a gente começar ali só com as nossas soft skills, né? Não precisa ter nada técnico, nenhum curso, nem nada. Para um empresário dos Estados Unidos contratar alguém para ser uma assistente dele, uma assistente virtual lá, ele tem que pagar no mínimo 16 dólares a hora. Ou seja, ele tem que pagar no mínimo 80 reais para a pessoa. Detalhe, 16 dólares a hora ganha quem trabalha num posto de gasolina. Quem trabalha num escritório não vai trabalhar por 16 dólares a hora, vai trabalhar no mínimo por 20 dólares a hora. Ou seja, não compensa, porque se o empresário lá dos Estados Unidos for contratar alguém nativo que trabalha ali, ele vai ter que pagar 16 dólares a hora, 20 dólares a hora, ele vai ter que pagar transporte, alimentação, a pessoa tá ali no ambiente, vai ter que ter uma sala para a pessoa e tantos outros gastos. Agora, se ele vem atrás de uma pessoa aqui do Brasil, sabe quanto que ele consegue pagar para uma assistente virtual? 10 dólares a hora. Por quê? A pessoa não precisa de formação, a pessoa não precisa de nada, ele vai pagar 10 dólares a hora. Ele consegue diminuir pela metade o valor que ele vai gastar e nós, brasileiros, que temos uma moeda desvalorizada,
vamos ganhar R$50 a hora para trabalhar como assistente virtual, que não exige formação, são geralmente trabalhos administrativos, então responder e-mail, cuidar de planilhas do Excel, coisas muito básicas e simples, e você vai ganhar R$50 a hora, que eu conheço de novo, muitas pessoas formadas que não ganham isso. Ou seja, sabe por que empresas dos Estados Unidos, empresas da Europa contratam brasileiros? Porque para eles é muito vantajoso. Então, quando você for por uma entrevista, quando você for para a próxima oportunidade que você tiver, não entre com um pensamento de, nossa, essa pessoa tá fazendo um favor para mim. Nossa, esse empresário aqui, se ele me contratar aí, porque a gente tem esse sentimento, a gente tem o sentimento de que a gente tá ganhando e que aquela pessoa ali, nossa, coitada, né? Aquele empresário ali podia estar contratando um nativo que tem um sotaque muito melhor, que tem experiências muito melhores que a minha, mas não, quem tá ganhando é ele. Porque ele tá pagando provavelmente metade do valor que ele pagaria para alguém local fazer o mesmo trabalho que você vai fazer. Então as duas partes ganham muito com isso. E outro ponto que eu acho importante destacar aqui para vocês, desapeguem de questões de sotaque, de questão de, nossa, por que uma empresa dos Estados Unidos vai querer contratar um brasileiro que tem sotaque, uma pessoa que não fala nativo? Porque eles são desapegados a isso, eles crescem ouvindo vários sotaques, eles crescem ouvindo pessoas tentando aprender o inglês, falando inglês com sotaque e tudo mais. Nós que somos clicados com essa paranoia nossa. Por isso que cada vez mais o número de empresas e startups dos Estados Unidos e da Europa estão buscando trabalhadores, estão buscando colaboradores em países como o Brasil, como o México, como Guatemala, porque eles entendem que eles conseguem pagar um valor muito mais baixo, para nós é muito mais vantajoso e eles conseguem ter uma mão de obra muito bem qualificada. O grande exemplo disso é porque a grande parte dos call centers dos Estados Unidos são formados por indianos, porque eles já entenderam esse processo. E é engraçado, gente, que hoje em dia, por muito tempo, né, se contratavam indianos e pessoas das Filipinas. Hoje em dia eu vejo muitas empresas que rejeitam, não querem mais contratar pessoas das Filipinas ou da Índia, por questões de sotaque ou por questões de eles criaram uma fama de serem muito vamos fazer e não terem qualidade no trabalho. Então eles estão sim buscando cada vez mais por brasileiros, por pessoas da América Central, porque entendem que a qualidade do trabalho é muito boa, que a qualidade do trabalho por mais que nós cobramos mais baratos, ainda nós não entregamos um trabalho porco, nós não entregamos um trabalho ruim. Detalhe, não estou falando mal dos indianos e dos filipinos, gente, estou falando de experiências que eu tive conversando com empresários, pessoas que compartilharam isso comigo e vivendo essa realidade. Ou seja, nós temos muitas vantagens de sermos brasileiros, de morarmos num país com moeda desvalorizada e principalmente de estarmos nesse mercado, porque assim como eles estão procurando, a gente também está procurando. E quando dá um match, quando a gente se encontra, a gente é felicidade pros dois lados, todo mundo fica feliz, ganha em dólar, a gente gasta em real e esse é o sonho, a vida maravilhosa. Então com esse vídeo eu quero que você entenda de uma vez por todas que quando você for fazer a sua próxima entrevista, não é eles que estão fazendo um favor ao te contratar. Vocês dois estão ganhando e eles também estão ganhando por contratar e trabalharem com você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, curtir e se inscreve no nosso canal e também me segue lá no Instagram, que lá eu posto mais dicas, falo mais sobre o mercado internacional, como você pode começar a ganhar em dólar, enfim. E eu te vejo no próximo vídeo. Thank you!